porque o Flamengo é um dos times mais badalados desse início de temporada, pelo trabalho excelente que faz lá o Felipe Luiz, o técnico Felipe Luiz, né? Muita gente fala até que o Flamengo hoje joga o futebol mais bonito, o melhor futebol do Brasil. Você concorda? Só uma derrota, né? Olha, não tem o que se discutir, né? Kelly que é dos contras, então não, vamos lá. Eu sou justa. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Verdade. Quando eu tenho que elogiar, eu realmente elogio. E acredito que o Flamengo tem feito, sim, o melhor futebol da atualidade no cenário brasileiro. E isso deve-se ao compromisso dos jogadores com o time e do trabalho do Felipe Luiz também. Agora o Daito falou uma coisa certa, Daito. Você falou uma coisa certa. Ok, que o Felipe Luiz é muito promissor, está fazendo um excelente trabalho, mas nunca ganhou um campeonato de ponta a ponta grande. O Campeonato Carioca eu acho que não conta, é um estadual onde o Flamengo tem estágio. Quase que a obrigação de vencer pelo elenco, inclusive, que tem, pelo investimento que tem. Agora sim o Flamengo vai ser testado. A prova de teste, né? É o Brasileirão. O Brasileirão é grande. Inclusive, a Libertadores é grande, né? Inclusive os próprios dirigentes dos 4 grandes do Rio cogitaram a não participar do Campeonato Carioca nos próximos anos. Porque, segundo eles, é uma data que financeiramente para eles não rende, tecnicamente há um desgaste de atletas, né? E só tem vitrine para 4. Se você tirar os 4 do Grande do Rio, acabou. O Botafogo já faz isso, né? Nos últimos anos, eles meio que abandonam o Campeonato Carioca. E aí o que é que acontece? Quando eles ensaiaram desistir, a Federação Carioca disse, beleza, vocês podem até sair, mas eu diminuo a pontuação de vocês no ranking da CBF e vocês correm o risco de não participar de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, por aí vai. Olha, então, dentro dessa ótica de que o Felipe Luiz ainda não foi de fato testado, né? Ele vai ter uma temporada para ser testado e retestado. O Flamengo disputa Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, né? Já ganhou o Campeonato Estadual, já ganhou o Campeonato Carioca. É o que eu digo, tem que manter os pés no chão, porque ele ainda não pegou uma situação de batata quente. Quando ele pegar essa situação, aí é que a gente vai ver, de fato, se ele vai ter o controle da situação. E a batata quente começa agora. Bota no ar, por favor, produção, a sequência. Liga o micro-ondas aí do Felipe Luiz. Que sequência aí. Bem difícil. Liga o micro-ondas aí do Felipe Luiz. A gente começa a temporada. O Flamengo começa a temporada 2025, né? De fato mesmo, campeonatos, as competições mais difíceis. Começa pelo Brasileirão Internacional. A estreia será contra o Internacional em casa, no Maracanã. Depois viaja para enfrentar o Deportivo Táchira pela Libertadores, time venezuelano, né? Deportivo Táchira. Sim. Depois tem o Vitória da Bahia pelo Brasileirão fora de casa. Central Córdoba, time argentino, em casa pela Libertadores, no Maracanã. Depois volta a viajar para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ainda bem que é perto, né? Da Argentina para Porto Alegre é perto. Acho que já vai de irada, nem passa pelo Rio, né? Passa não, ainda bem que é perto. Depois tem o Juventude no Rio Grande. Acho que fica logo lá, né? Se bem que é no Rio, né? Então Juventude é no Rio, Brasileirão. Aí pega no Rio também, né? Só que o comando de campo do Vasco, pelo Brasileirão. Depois, nova viagem, vai no Equador, para Quito, vai enfrentar a LDU, Libertadores. Depois volta para o Maracanã, para o Rio, para enfrentar o Corinthians. E mais uma viagem contra o Cruzeiro, fora de casa, Campeonato Brasileiro. Ou seja, são 10 jogos, ida e volta, vai e vem, uma logística complicada, né? Não tem vida fácil. E aí, a gente vai começar a ver como o time do Flamengo vai se comportar nesse vai e vem, nessa maratona de jogos, e como Felipe Luiz, Daito Meirelles vai administrar tudo isso, porque não é fácil, gente. Tem que ter inteligência, tem que ter planejamento para passar por essas turbulências, essas sequências bem desgastantes que exige, né, o futebol brasileiro. Francinito, é por isso que o Flamengo tem um elenco robusto. O Flamengo tem um elenco, para mim hoje, completando a informação que a Luzikelli deu alguns minutos atrás, o Flamengo hoje é a única equipe no futebol brasileiro que, se você tirar os 11 titulares, ele tem aí pelo menos 80% de um segundo time. Eu acho que hoje o Palmeiras também tem isso. Não aguentou a pancada. Prova disso é o Paulista. O jogador já começa a apresentar aí um certo desgaste. Vai começar uma agenda de Libertadores,
Copa do Brasil. Muita gente agora, o Palmeiras, né? Tá bem na fita. Mas enfim, conclua, Daito. E eu acho que o Flamengo vai ter esse desenvolvimento, essa cultura do rodízio, ela vai ajudar muito o Felipe Luiz, porque ele tem peças de reposição, né? Então dá para se ajudar, dá para se fazer um bom trabalho. Agora, é como você disse, é um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez que ele vai precisar, a cada jogo, fazer manipulação de 3, 4 peças que não afetem o desempenho da equipe e que também não sofra, porque assim, no Brasileirão você tem menos crises de lesões, porque é um futebol menos violento. Quando você vira a chave para Libertadores, teoricamente é um futebol mais violento. O risco de lesões mais graves também, né? Eu falo assim, porque você sabe, nós temos aí, por exemplo, futebol argentino e o colombiano, que os caras jogam pesado. No meio de tudo isso tem as viagens, né, que desgastam. Então você tem um tempo de recuperação, Deus o livre, uma lesão um pouco mais grave para jogador recuperar e tal, aquela coisa toda. Então assim, é um quebra-cabeça e um jogo de xadrez que o Felipe Luiz vai ter que ter muita sabedoria para poder fazer essa mudança de peça. E é isso que a gente fala, né, Luziquelli? Treinador no Brasil, ele tem que entender da parte técnica, tática principalmente, entender também da parte física para saber quando ou não contar com o jogador, poupar jogador, mas também tem que entender de gestão. Olha que logística complicada essa do Flamengo, que sequência inicial, porque o ano começa agora mesmo, após o estadual, que começa de fato, começam as principais competições, Luziquelli. E o Felipe Luiz, ele já pode até aproveitar que o Flamengo foi bicampeão da Libertadores pelo Sub-20 agora no domingo, em cima do Palmeiras. Essas peças que ele já tem uma noção, que ele já conhece da base, né, de repente ele já pode estar colocando esses moleques para ter um contato com os jogadores mais experientes ali, para ter alguma partida importante, até para revezar em brasileiro, e a própria Libertadores, porque a Libertadores Sub-20 foi no Paraguai. A Libertadores agora, oficial do Flamengo, vai ter viagens para a Argentina, que tem altitude, então é um teste de fogo para o Felipe Luiz. Ele tem um elenco bom do Flamengo no time principal, mas ele tem também a base que ele conhece muito bem. E assim, como a gente está falando e repetindo, ele vai começar o teste de fogo dele agora com o Brasileirão e com o Libertadores, que é talvez a principal competição sul-americana que qualquer time brasileiro almeja, não só por questões financeiras, mas também pela questão do troféu, do título. E o dirigente, quando saiu o sorteio, né, dos grupos, o próprio dirigente do Flamengo falou que o grupo é complicado, mas que o Flamengo tem a oportunidade de fazer cumprir esses compromissos e trazer uma classificação para as próximas fases, justamente pelo status que está tendo nesse momento. Lembrando que o Flamengo vai ter uma brecha agora em abril, né, abril e junho, para contratações. Então pode-se trabalhar aí a saída de possíveis alguns jogadores, 2 ou 3 peças. Na verdade já está aberta essa brecha. Mas é uma excepcionalidade agora. Mas podem estar chegando peças de nome internacional que podem ajudar ainda mais o Felipe Luiz a manter esse padrão de trabalho. O Flamengo está querendo para essa janela de meio de ano aí, o Jorginho, né? Tá no Rio. Já que o Daito antecipou isso aí, a chegada do Jorginho, tem informação aqui no nosso quintal esportivo do Jorginho, jogador do Arsenal, seleção italiana, né? Ele tem dupla nacionalidade, ele chegou ao Rio hoje, é um sonho do Flamengo ter o Jorginho para o Mundial, desembarcou no Rio hoje com a família para uma passagem de férias. E aí já tem muita gente dizendo que ele veio negociar com o Flamengo, né? O Flamengo não confirma isso, mas existe essa informação que ele está no Rio, desembarcou, nós temos as imagens aí, inclusive. Vou te fazer uma pergunta, posso? Pois não. Você é jogador da Europa, jogador de seleção italiana, joga no Arsenal, ganha milhares de euros. Você vem curtir férias no Rio de Janeiro, do nada. Pode ser, Daito.
Tá com saudade do Brasil. Tá com saudade. O cara lá na Europa. Ele volta na próxima semana para a Inglaterra, porque o Arsenal vai enfrentar o Real Madrid pelas quartas de final da Champions. Vai pagar multas. Os dias 4 e 16 de abril pela Champions League. O Arsenal não tá facilitando, né? Não tem nenhuma reunião marcada com o staff do Jorginho e o Flamengo, né? É bom que se diga isso. Mas porém, contudo, todavia, né, não se descarta uma reunião com o diretor de futebol, o português José Boto, né? Empresário do Jorginho, também está no Rio de Janeiro. O Flamengo estudou na semana passada, Francisco, nós debatemos isso aqui, uma real possibilidade do pagamento da antecipação da multa do Jorginho, já que o contrato dele acaba em junho. Então o Flamengo estuda essa possibilidade do pagamento dessa multa do Jorginho no Arsenal. Então, é um investimento que será um investimento pouco, mas que o Flamengo vai ter um retorno muito grande tecnicamente para a equipe. Na verdade, o Flamengo quer mesmo que ele seja liberado sem custo. Agora, o que pega, né, nessa história do Flamengo, Jorginho e o Flamengo, é o salário. O Jorginho ganha muito bem na Europa e quer manter um nível salarial parecido com ganhar lá. Só que eu acho que é complicado, o jogador é muito caro. Ele vai ter que baixar um pouquinho, Luziqueli, a pedida para que o Flamengo aceite e dê certo esse negócio. Eu já falei aqui uma vez, falo duas de novo, porque quando a coisa está muito embaçada, eu acho, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu já tinha até jogado a toalha. Porque assim, ou o jogador faz ali pulso firme com seus... Claro, ele tem os empresários, tem alguém que resolve isso por ele, mas se ele realmente tivesse interessado em jogar no Flamengo, ele aceitaria qualquer redução de salário, ele poderia estar vendo, já que ele... Já que ele não é doido querer ganhar o mesmo que ganha na Europa, no Brasil? Não, o Flamengo iria desembolsar, ia talvez ter ia pagar o maior salário pro Jorginho, sendo que ele tem o Gerson para valorizar dentro de casa. Então, assim, são coisas que na minha cabeça não fazem muito sentido. Fecha, né? A conta não fecha. Muito bem.